Provérbios, capítulo 20, versículo 10. Na linguagem da revista atualizada, diz assim: 2 pesos de 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Já outra versão, que é a linguagem de hoje, diz assim: o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Então veja só, ele está aqui nos falando sobre o falso peso e a medida falsa também, né? Eu não sei se os irmãos lembram, antigamente tinha aquelas balanças de pratos, né? E ficava aquele pino no meio. Exatamente. E ele tinha 2 pinos, um fixo e um que se movia. Quando aquele pino se igualava com o outro, ele botava um peso de um lado e começava a colocar do outro, até que os pinos se igualavam. Quando eles se igualavam, se ele botava um peso de 1 quilo do lado, do outro lado tinha 1 quilo de peso. Era a balança que o pessoal usava na rua, né? Ainda existem aquelas balanças por aí. Então, quando alguém queria botar um peso menor, se ele botasse ali 900 gramas, não adiantava ele botar 1 quilo aqui, ele tinha que botar 900 gramas. Então ele dizia para a pessoa que estava vendendo 1 quilo, mas não estava vendendo 1 quilo. Muitas vezes eu via acontecer isso. Eu estava para comprar e via o indivíduo colocando um peso errado. Pessoas humildes demais, que não tinham noção disso. Quando eu chegava, aí ele foi botar, eu digo, mas o peso de 900 gramas não é o peso de 1 quilo, né? Aí ele, não, realmente eu me confundi e botou o peso de 1 quilo. E isso chama a atenção do que, meus irmãos? Da desonestidade. Quem age com a balança com pesos falsos, ela está agindo com desonestidade. Então, o provérbio está chamando a atenção dessa importância da honestidade e da justiça, dessa relação de honestidade e justiça, andar de forma justa na nossa vida do dia a dia, nas transações comerciais, nas nossas relações. Então, Deus detesta pesos e medidas falsas. E o peso e medida falso, a gente pode falar também com relação à nossa fala. Deus detesta a mentira. Porque essa prática das pessoas usarem fatos para enganar, manipular, prejudicar outra pessoa, uma medida adulterada para prejudicar o outro, Deus se aborrece disso. Então Deus detesta aqueles que usam pesos e medidas falsos para enganar as pessoas. Esse uso de medida falsa não é só com relação às transações comerciais, é nos relacionamentos. Veja só, isso extrapola para um campo tão amplo que eu posso dizer até o seguinte: Deus detesta o pastor que não prega a palavra. Porque ele não está falando a verdade da palavra. Ele não está falando a verdade que a palavra transmite, que a palavra que é transmitida. A segunda parte do provérbio diz que Deus detesta quem usa essas medidas desonestas. Então Deus condena a utilização dessas medidas falsas, desses pesos falsos, desse agir falso, da falsidade, né? Deus detesta isto. Ou seja, essa prática é abominável. Porque quem usa essa prática, meus irmãos, é Satanás. Satanás usa da mentira, da falsidade, da adulteração, com o objetivo de enganar as pessoas. Semana que vem eu vou falar num congresso para jovens sobre batalha espiritual. Vai ser sábado que vem, lá em Recife. E muitas vezes a gente pensa em batalha espiritual apenas numa luta entre o bem contra o mal, né? É também, mas vai além disso. Vai além disso. A gente vê batalha espiritual desde o começo do Éden, quando Satanás conversa com Eva e engana ela. Então a batalha espiritual busca fazer o quê? Enganar os crentes. Enganar
a criatura de Deus a se voltar contra o próprio Deus. Essa é a luta dessa batalha espiritual. Então, aqui ele está falando sobre um campo amplo, essa medida desonesta e esse peso, essa medida falsa e peso desonesto, mostra que Deus, para ele é extremamente detestável, é repugnante a pessoa agir com essas medidas, seja no seu falar, seja no proceder, seja no seu olhar, seja no seu relacionamento, se relacionar com a pessoa enquanto a pessoa tem algo a oferecer. Depois que a pessoa ofereceu, a pessoa descartou. Namoro com um rapaz porque achava que ele era rico, achava que ia se beneficiar de uma forma ou de outra, né? Mas a mensagem aqui, meus irmãos, por trás desse texto, é que é importante ser honesto e ser íntegro em todas as áreas da vida. Agir com honestidade e integridade em todas as áreas. Então, o autor do provérbio está nos chamando a atenção que Deus valoriza a justiça, a retidão, tanto nas nossas ações, como nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de agir, de proceder. E muitas vezes as pessoas usam medidas falsas para obter ganhos desonestos. Não é assim? O indivíduo coloca lá um peso na balança, que a balança, em vez de botar, vamos dizer que seja para pesar 1 quilo, ele está pesando usando 900 gramas. E muitas vezes a gente faz isso na vida da gente, se relaciona com o outro com o objetivo de obter um ganho. E a gente sabe, meus irmãos, que tem pessoas que são boas, pessoas que estão aí disponíveis para servir. Eu sempre digo, Deus sempre enviou para a terra pessoas disponíveis a servir. E essas pessoas são tão boas que elas, no servir, elas muitas vezes se prejudicam. Muitos se aproveitam disso, enganam essas pessoas, né? Por elas serem boas. Então, esse ganho desonesto, essa forma de agir desonesta, é considerado por Deus uma transgressão. Tanto é espiritual, como é moral. Porque Satanás só conseguiu vencer o coração do homem com uma mentira. Qual foi a mentira que Satanás propôs, que no primeiro momento não parecesse mentira? Certamente você não vai morrer, você será igual a Deus. Esse foi o grande pecado do homem, querer ser igual a Deus. Ele disse, você é igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. E aí, ele vai e entra nessa roda giratória, né, que não para, que uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo, como a gente diz, né? Então, a gente é chamado para agir com sinceridade nas nossas relações com o outro. Agir com sinceridade. Buscando agir também com honestidade. Tratando os outros como devem ser tratados. Não é? Então, a gente tem que refletir sobre o quê? No fundo, meus irmãos, as nossas motivações. O que nos motiva a viver e se relacionar com o outro? Tem gente que só vive para enganar os outros, de dar prejuízo para os outros. Eu mesmo estou tendo prejuízo aí, um bocado de dinheiro. Vou ter que gastar mais R$2.000 agora com o serviço do carro. Eu acho que eu já gastei uns 15 mil. Por causa da desonestidade de quem me vendeu o carro.
De quem vendeu. De quem vendeu o carro. Também de quem vendeu o carro para ele. Sabe? A desonestidade. Então, a gente não pode achar que a gente engana todo mundo o tempo todo, né? Porque o próprio Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa zombar. Tem pessoas que acham que a gente pode ludibriar ao Senhor. E a gente não consegue fazer isso porque, irmão Juvenal, por que a gente não consegue enganar Deus, irmão Juvenal? Porque Deus conhece os nossos corações e nossas mentes. Conhece todas as nossas ações. Por isso é que nós temos que agir com honestidade. A chamada aqui do provérbio é para dizer que nós temos que agir com honestidade o tempo todo. Porque, meus irmãos, pensam bem, se todo mundo agisse com honestidade, a gente nunca ia tomar prejuízo. Alguém chega para você e diz, olha, compra essa batata aqui que ela está muito boa. Aí a aparência dela é boa e você compra. Quando você chega em casa, você corta, ela está podre por dentro. Quem vende, ele tem consciência quando a batata está em boas condições e quando não está. Não é? Ou quem produz uma comida que às vezes usou algo que está lá já perto de vencer, ou mesmo já venceu, ou está estragado, mas ele diz, olha, depois que leva calor e leva fogo, mascara mais o sabor e o aroma. E aí quando você come a carne, come o alimento, você vê o problema que dá no seu intestino. Tem gente que pode até morrer por causa de um ato de desonestidade. Né? Então é essencial a gente agir com integridade, com honestidade, com seriedade, buscando na verdade fazer o que, meus irmãos? Quando a gente age com honestidade, a gente está buscando agradar quem? A Deus. É aquilo que eu disse à irmã. Tem óleo? Não, só tem aquele tipo de óleo. Eu digo, então eu não vou querer esse óleo não. Por quê? Porque eu tenho que agradar a Deus.